Graça e paz, meus irmãos. Desejo um dia com todas as bênçãos dos céus na sua vida, no nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 19, né? Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Irmã Rose, irmã Nice, irmã Cleusa, Deus, somente Deus, irmã Doraci, os seus mistérios pode revelar. Irmão Márcio, os seus desígnios quem jamais dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Irmão Evaldo, irmã Golda, irmã Nice, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono universo. Irmã Landinha, irmão Claudinei, que a voz da criação se erga para dar, Rinaldo, louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Dercival, querido Rinaldo, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, nesta manhã. Estou muito feliz por poder mais uma vez estar com os irmãos aqui neste dia, viu? Quero deixar uma palavra com os irmãos. Eu tenho sentido uma preocupação no meu coração, irmãos, de não deixar uma pergunta, deixar uma resposta, né, para os irmãos. Irmã Cris, seja bem-vinda. Irmão Tarzio Adriano, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe a tua vida. O capítulo 12 de Hebreus, verso de número 1, diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está falando aqui dos heróis da fé, tá, irmãos? Aí fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto, ele está dizendo, olha, nós temos pessoas que venceram na vida espiritual, elas venceram em Deus. Então, vocês também desembaraçem-se de todo o peso e do pecado, tal. Ele vai falar mais coisas aqui, mas pelo nosso tempo eu só quero focar na palavra desembaraçem-se. Eu, quando criança, brincava de pipa, né? A gente soltava pipa e a gente então comprava aquelas linhas, aqueles carretéis, ia soltando, tal, e daqui um pouquinho aquela linha embaraçava. Meus irmãos, acabava a brincadeira, porque a gente agora tinha que gastar boa parte do nosso tempo para desembaraçar aquela linha com cuidado, senão quebrava a linha.
E muitas vezes a gente não conseguia desembaraçar, a gente quebrava. E então a minha pergunta é sim, mas vamos nos desembaraçar como? Às vezes o nosso caminho tem alguns embaraços, algumas coisas que nos enrolam, que nos prendem e que não deixa a gente caminhar. Ontem eu ministrei numa casa de recuperação, aliás, tenho feito isso toda semana. E se os irmãos quiserem ajudar essa casa de recuperação, falem comigo no particular que eu vou dizer como que você pode auxiliá-los, tá, irmãos? São cerca de 60 homens de rua. E eu falava com eles sobre Bartimeu. Bar significa filho, e Timeu era o nome do pai dele. Então ele era um camarada sem nome, né? Que vivia na beira do caminho, debaixo de uma capa. E depois quando ele encontra Jesus, ele segue o caminho dele. Ele seguia Jesus pelo caminho. Termina o texto de Marcos capítulo 10. E às vezes algumas coisas nos embaraçam. E parece que a gente vai ficando mais embaraçado, né? E até algumas situações que o embaraço pode até nos detonar com a gente, né? Tem uma história do grilo. Conta-se que o grilo estava cantando perto da casa da aranha. E ele estava cantando. E a aranha falou, para de cantar, chega, já tá bom, tá, já ouvi essa música. E ele cantando. Aí a aranha falou para ele, rapaz, você é forte mesmo, vejo que você tem um pulmão forte, né? Duvido você quebrar uma teinha da minha casa. Aí ele enroscou o pezinho dele e pá, quebrou. Falou, olha, poxa, você é forte mesmo, hein? Aí a aranha consertou de novo a teinha e falou, pois agora eu duvido você quebrar duas teias da minha casa. Ele enfiou o pé numa, enfiou o pé na outra e pá, quebrou de novo. Ela falou, pois eu duvido você quebrar 3 agora. Ele enfiou a mão para cá, o braço para lá, o pé para cá, tal, e já perdeu o equilíbrio e foi tentando e foi puxando e finalmente ele se enroscou naquele embaraço e a aranha concluiu a sua história, a história da vida daquele grilo. Essa história nos remete a pensar em alguns embaraços na nossa vida. Irmã Cleusa está falando a paz do Senhor, a paz, minha irmã, Deus abençoe. Irmão Tarja também. Alguns embaraços, irmãos, que às vezes vão nos embaraçando. Coisas que vai enroscando na gente. Vai enroscando no nosso pé, vai enroscando no nosso braço. Irmã Tânia, querida, e vai nos aprisionando. Embaraço. E lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, Deus nos dá a resposta. Diz assim, ó, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vou ler de novo. 2 Samuel 22, 33. Irmã Neide, seja bem-vinda. Diz assim, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Meus irmãos, no nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra com os irmãos hoje. Você vai dizer, pastor, mas como é que eu me desembaraço? Olha, Deus é a tua força. E Ele desembaraça com perfeição o teu caminho. Assim eu creio, assim eu vivo, assim eu espero no Senhor. Então, quem sabe você chegou numa situação que alguma coisa te embaraça, que te prende, que te amarra, que te segura, que te enrosca. Às vezes é uma lembrança, às vezes é uma atitude, às vezes é uma pessoa na vida da gente e pode nos embaraçar, viu, irmãos? E aí você vai colocar diante de Deus, dizendo, Deus, desembaraça meu caminho. Desembaraça o meu caminho para que eu possa caminhar pelo caminho como caminhou Bartimeu, né? E Jesus é o caminho. Então eu diria o seguinte, Ele mesmo você pode colocar na presença de Deus a sua vida. E eu tenho certeza de que Deus pode desembaraçar o seu caminho. Está na palavra. Vou ler de novo. 2 Samuel 22, 33. Marca na sua Bíblia esse texto. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça
o meu caminho. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus nos abençoe. E que verdadeiramente, irmão, nós possamos caminhar. Nós não viemos para a vida para viver embaraçados. Nós não viemos na vida para viver enroscados. Eu lembro que quando eu morava em Presidente Epitácio, na beira do rio, e a gente ia pescar na beira do rio, né? E às vezes você pescava e a linha caía em alguns embaraços, em alguns enroscos, e a linha quebrava, não tinha jeito. Ela enroscava lá para dentro. E às vezes nossa vida também fica embaraçada, enroscada. Mas Deus pode nos livrar, nos libertar, porque diz a sua palavra, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você coloque a sua vida aí, coloque o seu coração diante de Deus. E ore a Deus agora nessa manhã, irmãos. Eu orei a Deus pedindo a palavra desta manhã. E Deus me deu essa palavra. Ontem eu estava até deitado já, quando Deus me deu. Eu levantei para poder anotar essa palavra. Vamos orar? Ô Senhor Jesus, nós te bendizemos, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. E algumas vezes, Pai, na nossa vida, em algumas etárias dela, em alguns momentos, em alguns dias, em alguns meses, em alguns anos, a impressão que eu tenho é que a nossa vida fica embaraçada, fica amarrada, fica presa. Nós perdemos o movimento das nossas atitudes. Eu não vou nem falar aqui de pecado, Senhor. Às vezes é um desejo, um intento no nosso coração, e isso acaba nos embaraçando. Às vezes uma pessoa que entrou na nossa vida e que nos embaraça. Às vezes é um sentimento do nosso coração e que nos embaraça. Às vezes é uma enfermidade que nos embaraça. Às vezes é uma sensação de que somos menores, de que somos incapazes, até um complexo de inferioridade muitas vezes nos embaraça. Deus, em nome de Jesus, desembaraça o nosso caminho. Nós queremos andar com liberdade no Senhor, na Tua presença. Abençoa esses meus irmãos, cada um desses irmãos que estão agora orando, Senhor. Põe a Tua mão de poder sobre eles. Desembaraça o nosso caminho. Nós oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Sois Jesus, a paz real eu pude encontrar, do seu amor pude experimentar, me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Irmãos, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e que não haja nenhum embaraço na sua vida, no seu caminho daqui para frente. Deus te guarde, Deus te leve pelo caminho no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.